Esqueci de colocar. Hola, Santiago. Voy a esperar un ratito para que entre más gente. Y vamos a empezar a hablar. Olá, Silva, bem-vindo. Sejam bem-vindos. Olá, Pavan Marcelo, né? Isso. Deixa eu ver, eu anotei por aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre materiais construtivos, amigos da natureza. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de algumas técnicas, mas são apenas algumas técnicas, tá? Existem muitas técnicas construtivas que são amigas do meio ambiente, que são eco-friendly, né? Mas hoje nós vamos falar das que eu já usei e que eu sei que estão de fácil acesso no mercado. Mas enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal entrar, eu vou mostrando um pouquinho do projeto para vocês, para ir comentando que a sustentabilidade, ela começa muito antes do projeto em si, e que se falamos de técnicas e que se falamos de construção sustentável, também estamos falando de um projeto adequadamente planejado. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Então eu vou começar mostrando o projeto e eu quero explicar para vocês um pouquinho do processo projetual, da importância dele, também ser pensado visando a eficiência sonora,
eficiência energética, o uso do local, e que a sustentabilidade, ela também entra no quesito saúde de quem ali habitará. Então, não adianta eu fazer um projeto que use todos os materiais construtivos super sustentáveis, mas que você não se sente bem ali dentro, que você não tem conforto, ou que você congela no inverno e depois fica assado, né? Assim, é uma estufa no verão. Então, quando a gente está falando de obra sustentável, a gente precisa pensar no todo da obra. Eu vou começar mostrando a parte térrea do projeto, que será essa daqui. Já vou aproveitar que tem bioconstrutor aqui que me procurou hoje, né? E já vamos analisando o projeto agora. A gente começa pensando no programa de necessidades. Nesse caso aqui, essa casa ela vai ser para 3 mulheres e uma delas tem limitação de locomoção. Ela caminha, mas caminha com certa dificuldade. E aí, nesse momento, a gente precisa chegar para o cliente e ser muito honesto, ser muito realista e falar assim, olha, a gente precisa pensar que essa dificuldade em se locomover, em se mexer, ela não vai diminuir. Muito pelo contrário, essa dificuldade em se movimentar de um lugar para o outro, ela vai aumentar com o tempo. Logo, a gente precisa pensar numa casa com medidas que atendam a essa pessoa. Então, aqui nessa parte de cima, vocês veem que tem um quarto grande. Esse quarto, ele tem uma porta de acesso de 90 centímetros que passa uma cadeira de rodas, por exemplo, ou um andador, que você pode pensar aí que ao redor dessa cama pode ter várias pessoas para auxiliar no cuidado dessa pessoa. Assim, eu não estou desejando que essa pessoa chegue nesse ponto, mas se hoje ela tem dificuldade de locomoção, a tendência é que no futuro isso se acentue. Mas mesmo assim, recomendação de quem planeja tenha sempre um cômodo com acessibilidade na sua casa. Porque para se acidentar, para se machucar, só basta estar vivo. Então hoje eu tenho perfeita locomoção, vou de um lado para o outro sem problema nenhum. Mas não sei o que pode acontecer. E se acontecer alguma coisa, eu não vou poder ficar na minha casa, porque a minha casa não tem medidas que atendam isso. Então, são coisas que a gente não pensa, mas que depois fazem a diferença, tá bom? E esse banheiro, ele também é um banheiro que prevê a instalação de barras, ele prevê que a cadeira gire, que a pessoa possa tomar banho junto. Oi, Pedro. Oi, Bambu Taquara, sejam bem-vindos. O Gais, que eu nunca sei o nome, mas enfim, tá aí também, obrigada. E a cozinha é uma cozinha compacta, a sala é uma sala compacta. Essa planta terra, ela tem 50 metros quadrados, tá? Então, assim, ela é pequenininha, mas tem bastante espaço de circulação de um lado para o outro e tem bastante funcionalidade, a gente aproveitou bem o espaço, tá? Então, o balcão da pia, ele se estende e se transforma também no balcão da TV. Então, você tem um ambiente integrado bem legal. Vou mostrar para vocês a parte de cima. Se vocês puderem reagindo, eu agradeço. Estamos no Mercúrio retrógrado, teoricamente, as tecnologias estão afetadas. Supostamente, né? Essa daqui é a parte de cima. A gente está aproveitando. Oi, Vidai, oi, Mari, sejam bem-vindas. Essa é a parte de cima. Então, eu tô aproveitando o espaço para fazer um quarto na parte... Essa parte de cima aqui, eu vou chamar ela de posterior, que não que seria como fundos, mas que segue depois da frente, tá? Posterior, e ela tem uma sacada. E aí tem um quarto frontal, que é o mesmo tamanho e mesma configuração. Se vocês observar... Vidaya, seu atraso tá perdoadíssimo, a sua presença é o que mais importa. Essa parte do meio, vocês estão vendo?
Eu não consigo mostrar aqui, mas enfim, logo aqui, ó, tem uma... Que bom, Vidaia, fico muito feliz que esteja saindo tudo bem. Oi, Luiz Fernando. Ó, o Luiz Fernando aqui um tempo, é você aqui, a gente falando do seu projeto, né? Essa parte do meio aqui, essa circulação, se vocês verem, para esse ladinho aqui, eu estendi, porque ali o telhado ele vai ficar bem baixinho, mas eu tô fazendo ali, tô pensando ali como se fosse um cantinho da leitura, um lugarzinho pra encher de almofada, pra colocar um colchãozinho, pra ficar sentado no chão, e tem uma janelinha bem baixinha. Então, assim, sabe assim, um cafofinho, bem acolhedor. E aí a estrutura, já vou mostrar uma foto aqui da fachada. A gente já começa a falar das técnicas construtivas, tá? Eu tô explicando do projeto, porque a sustentabilidade, ela começa já no planejamento, tá? Então, essa daqui vai ser a fachada. Se vocês me acompanharam nos últimos tempos, nos stories e tal, o nome desse chalé é Chalé Anis, porque eu me inspirei na forma do anis estrela. Mas, como aqui eu estou numa região em que careço, né, não tenho mão de obra especializada, sim, Luiz Fernando, nós teremos bastante coisa para contar aqui. Ai, tô ansiosa. Já comecei a pensar também, viu? Tô terminando esse e a cabeça já tá ali pensando no próximo. Então, assim, foi inspirado na forma do Chalé Anis, mas considerando, e aí entra a sustentabilidade, e da gente tomar uma pílula de realidade, falar assim, ok, é isso que eu tenho acesso, então eu vou usar da melhor maneira possível aquilo que eu tenho acesso. Não vai ter banheiro superior, tá? Como a ideia é ter só um banheiro mesmo. Isso foi pedido do cliente, que vai ter só um banheiro e ele vai ficar no térreo. E é um banheiro bem grande, bem espaçoso. E é por isso que o banheiro também fica de frente para a escada, tá? O banheiro ficou bem no meio da casa, bem de frente para a escada. E é só um banheiro. Tava falando... a pílula da realidade. Então... O que eu queria? Eu queria fazer uma coisa, assim, um projeto, um telhado todo orgânico, com feixes, com bambu curvado, assim, e trazendo bem a forma orgânica do anis, né, desse formato. Mas, porém, no entanto, não possuímos essa mão de obra especializada aqui ainda, essa técnica. Então, a gente ajusta os nossos sonhos, as possibilidades. E é por isso que vocês estão vendo essa obra, esse telhado bem angulado. E eu só vou conseguir fazer esse telhado considerando o orçamento dessa obra porque eu tenho a telha ecológica. Porque senão esse telhado eu teria que usar a telha shingle. A telha shingle, ela é feita de manta asfáltica. É um telhado maravilhoso. Ele é molinho, ele é como se fosse uma borracha. E ele se adapta ao que você quiser. Ele é sensacional. O problema é que ele esquenta muito. E o segundo problema é que ele é muito caro, é muito oneroso, então pra gente fica um pouco pesado. Mas aí tem a telha ecológica, que ela não se curva, mas eu também amo shingle, viu? Adoro. A telha ecológica, ela não se curva, ela tem uma certa, assim, ela cede um pouquinho, mas não vai ser usado isso nesse caso. Só que ela permite muita inclinação. E como é que ela permite essa angulação? Porque ela pode ser fixada com parafusos, né? Então, como eu posso fixar com parafusos? Eu deixo ela bem inclinada, vedo bem as águas furtadas e show de bola. O cafofinho pode abrigar um cagamor, banheiro seco no baldinho. Vidaia, olha, é possível, viu? É possível. Vamos pensar sobre isso. Se esquenta muito, depende do isolante térmico. É porque assim, ó, a manta asfáltica, ela tende a absorver o calor, né? Ela vai, como ela é bem áspera, e mesmo as cores claras da shingle, ainda assim ela é escura e o próprio material tem essa característica de absorver o calor. É por isso que ela é tão usada nos países nórdicos, ou onde é muito frio, porque justamente ela absorve o calor. Essa é a ideia. Então, pra gente aqui, a gente até acrescenta manta térmica, ventilação. Então, se você tem uma casa com laje, se você tem bastante
orçamento para investir nesse isolamento térmico, você vai conseguir usar. Beleza. Mas, nesse caso aqui, o orçamento ele é justo, né? É um orçamento reduzido. E é justamente por isso também que essa é um dos motivos que as pessoas procuram as bioconstruções, visando também a economia da obra, né? Então, até um projeto de TCC que eu fiz várias bangalôs de alto padrão, coisa linda. Eu considerei tudo shingle. Ficou lindo. Você pensa em laje de concreto ou assoalho de madeira? Os dois. A parte térrea, a gente vai concretar ele de uma vez só, tá bom? Essa é a ideia inicial, a não ser que surjam outras ideias, né? E a parte de cima é assoalho, que é o mais em conta. Madeira também é um biomaterial, né? E ele é mais leve, enfim, também considerando o orçamento dessa obra, tá? Então, o motivo de vocês verem essa obra bem triangulada, bem angulada, é porque não dá para fazer lá as curvas que eu quero, mas traz bem o conceito do anis estrela. E eu consegui simplificar bem a estrutura principal. Eu criei 4 sapatas, vou colocar de novo aqui uma imagem de cima, essa daqui. Então, você vê que tem 4 redondos, e esses 4 redondos suportarão todo o peso e farão toda a trava do telhado. Então, eles sobem, se encaixam. Então, aqui é essa parte daqui e essa parte daqui, elas estão... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Elas estão assim. Então, uma desce pra lá, outra desce pra cá. É como se elas se puxassem, e nesse puxar e nesse empurrar, ela anula os esforços, tá bom? Então, as estruturas trianguladas, elas têm essa vantagem, tá bom? Tem outros tipos de estrutura, a gente tem estrutura recíproca, hiperbólica, a gente tem, esqueci o nome agora, as geodésicas, são todas estruturas muito eficientes. Nesse caso aqui, tô usando estruturas trianguladas, e em cima desse daqui, que a gente vai usar o Dendrocalamus asper, agora eu já vou começar a falar do material, o Dendrocalamus asper, em cima dele, a gente vai fazer uma trama de bambus atudoides, que é o bambu mais fino, de até 6 centímetros de diâmetro. E aí, em cima desse tuldoides, a gente aplica o forro, que vai ser uma chapa USB, um aglomerado. E por cima dele, a manta térmica e a telha, tá? Antes eu estava falando de sustentabilidade no projeto. Então, vocês podem perceber que tem ventilação cruzada. Essa obra aqui... Na região esquerda tem árvores, na região direita, o Nivaldo, seja bem-vindo, na região direita a gente também tem árvores, então é um local sombreado, e a obra ficou de tal maneira que o telhado faz sombra, tá bom? Então ela não tá de peito, ela não tá de peito pro sol, ela tá de ladinho. Esse projeto eu também queria que ele fosse, em vez de ser um chalé, queria que ele fosse um bangalô. Qual que é a diferença? Vou explicar para vocês rapidinho. O chalé, ele é uma construção, ele é um estilo de construção típico, característico de locais que tem muita neve, que nevam, que é muito frio. Então, o telhado muito inclinado faz com que a neve caia com facilidade, que ela não fique depositada. E também tem bastante superfície de telhado, bastante, para o sol, para absorver o sol, tá? É como se fossem assim... as mãozinhas para o céu, recebendo sol para passar o calor para dentro da casa. Chalé, essa é a característica principal do chalé, é esse telhado bem inclinado, e é por isso que ele é dessas regiões que fazem frio. O bangalô já é um estilo construtivo, um estilo de construção mais tropical, porque ele tem telhados mais abertos e grandes beirais, então você tem varandas, e as abas do telhado, né? Os beirais têm beirais bem longos e obras bem abertas. É de locais tropicais porque é para que o vento passe por debaixo do telhado e retire esse calor, tá? É essa a intenção do telhado mais aberto, beiral largo e varandas. Porque aí você tem uma construção aberta que o vento tá passando e o beiral longo também protege a obra das chuvas. Então, a intenção desse telhado grande é canalizar esse vento, esse ar que está passando, e também proteger essa obra das chuvas.
Mas, eu como arquiteta, eu explico para o cliente, olha, esse é o pró e esse é o contra. Mas é que existe um imaginário muito romântico do chalé, e as pessoas são apaixonadas pelo chalé. E aí, quando você topa com isso e esse é o sonho do cliente, você explica os prós e os contras, mas quem decide é o cliente. E aí você faz o melhor possível. Então, aqui vocês têm um chalé tropical, que ele tem sim uma inclinação grande de telhado, mas ainda assim tem ali na parte frontal e posterior varandas e beirais largos, e a obra está toda protegida pelo telhado, e embaixo do telhado as janelas para que esse vento cruze. Então, vocês estão vendo um chalé tropical, tá bom? Que bom, Alan! Assim, eu gosto muito de conversar sobre tudo, mas sobre arquitetura é muito gostoso conversar, e ainda mais quando tem gente interessada, né? Então, vamos começar a falar dos materiais construtivos, tá bom? Eu vou citar aqui, rapidamente, porque vocês já escutaram bastante, 2 espécies que eu vou usar nesse chalé anis, tá bom? Vou usar o Dendrocalamus asper, que aqui eles também chamam de bambu gigante, tem muito aqui, e daqui uns 15 dias vai ter uma colheita, então quem é de Foz, quem é de região, quiser participar da colheita, assim, eu troco o treinamento por mão de obra, tudo certo. A gente vai colher, vai fazer uma safra grande aí de Dendrocalamus asper, até para outros projetos que estão surgindo também, para a gente já ter essas varas secas. Lembrando que, para termos um bambu durável, temos que colher bambus maduros, temos que colher bambus maduros e depois disso imunizar e depois deixar secar. Isso em ambiente ventilado, não no sol direto, secagem é no ambiente ventilado. E isso daqui é primordial para a gente ter uma obra minimamente durável. Então, bora, Alan! Alan, inclusive esse chalé anis, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu tô organizando, já é um combinado meu com a proprietária, com a cliente, que esse projeto se transforme em pelo menos 3 cursos. Eu tô achando já que vai virar uns 4 cursos, hein? De mão na obra, mão na massa, assim. Então, daqui 2 meses, quem sabe a gente tem... Vamos colocar aí 3 meses. Daqui 3 meses a gente vai ter o primeiro curso. E aí vai ser um curso sobre estruturas em bambu, tá bom? Aí, pessoal, vocês já se organizem, já sabem, daqui 3 meses a gente vai começar a construir o chalé anis, porque aí a gente já vai ter vara seca, imunizada e seca. E a gente já vai ter o esgoto feito, as sapatas feitas, então já dá para erguer o telhado. E aí vamos fazer, então, um curso de estruturas com bambu, que são estruturas grandes, e aí a gente vai fazer o telhado e toda, assim, uma coisa robusta. Depois, na sequência, a intenção é fazer um curso de adobe, realizar uma oficina de adobe ou de taipa, alguma coisa nesse sentido. Tô organizando para ver se eu consigo fazer isso, é uma possibilidade. A terceira possibilidade, e aí vai ser com o Nivaldo isso, é movelaria em bambu, e aí isso eu vou coordenar com ele também. Eu já comentei com ele há algum tempo atrás, mas a gente não tinha mais tocado no assunto, e agora que o projeto está finalizando, Nivaldo, fique atento, que daqui um tempo a gente te quer aqui em Foz. E aí, consegue sim, né? Vamos fazer, né, Pavã? Vamos lá. E aí, um 4º curso, quem sabe, de utensílios de bambu, ou quem sabe, né, Vidaia? Tadelac, uma pintura em terra, porque a Vidaia, ela é artista, esse é o forte dela, é maravilhosa. Então, quem sabe a Vidaia vem aí transferir, né, compartilhar os conhecimentos dela com a gente. Tá bom? Então, a gente tava falando de bambu. Esse é um dos bambus que a gente vai usar. Se eu encontrar de outras espécies, usaremos de outras espécies também. A gente vai usar o bambu roliço, vai usar o bambu ripa, vai usar o bambu... Enfim, vai ter bambu. Bambu para todo lado. Aí, outra espécie que a gente vai usar é esse daqui, que é o também chamado aqui de taquara. Esse aqui é o Bambusa tuldoides. Reboco, Vidaia, perdoe-me. Assim, é tanta informação que eu vou assim, ó, eu vou misturando tudo, tá? Mas isso, reboco. Hoje me achou, e eu tô muito grata por isso, me achou um bioconstrutor de adobe, fiquei muito feliz, que assim, que aqui na região tenha. Já comecei a fazer muitos planos,
muitas ideias. E aí depois conversei com a Vidaia para fazer a ideia do reboco. Então, nossa, o pessoal do Biochalé, se souber disso, vocês vão ficar louco. Porque quando a gente vai fazer o projeto do Biochalé, a ideia era fazer com Adobe, com reboco, né? Reboco, como é que chama, Vidaia? Reboco natural, né? A ideia era fazer com tudo isso. E aí não tinha quem fazia. Não tinha quem fazia, não tinha quem sabia. E aí a gente fez o possível com o que tinha. E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, além do bambu, outros materiais que eu quero usar pra vocês, mostrar pra vocês. Porque às vezes, gente, o que acontece? A gente fala de adobe, fala de taipa, fala de construção com terra, mas as pessoas se assustam um pouco com a ideia de ter parede de terra. Não parece durável. Então, a gente, por exemplo, no Biochalé, a gente queria fazer com adobe, mas não tinha quem fizesse. Então, a gente fez com o que tinha, que foi com o tijolo solo cimento. Ele também é chamado de tijolo ecológico, mas é um tijolo solo cimento, e esse é o aspecto final dele. E ele também acarreta uma economia muito grande na obra, né? Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Ele também acarreta, no frigir dos ovos, ele gera uma economia para quem está construindo. Eu gosto muito desse tijolo também, porque ele faz essa ponte, esse caminho do meio. Eu quero fazer uma construção mais sustentável, mas me assusta um pouco a ideia do adobe. Então, o tijolo ecológico, ele é um meio termo, tá? Ele é feito com solo, é misturado cimento, às vezes vai areia, às vezes não. Às vezes é um pouco de água, às vezes não, porque isso depende do local onde tem a fábrica, né? Ele depende da composição do solo daquele local, né? Então, isso precisa de laboratório, precisa ser organizado. Mas aí, depois, por que aquele é ecológico? É que ele não vai no forno. Então, ele é feito essa mistura umedecida e depois ele é prensado. E ele é altamente... Parece que não, parece que é só uma farofa prensada. Tem algumas pessoas que não sabem fabricar e termina sendo uma farofa prensada. Mas a gente tem já fornecedores, fabricantes de qualidade. E é o caso desse Biochalé, por exemplo, que a gente usou um tijolo lá. Eles usaram um tijolo maravilhoso. Quais são as vantagens do tijolo solo cimento ou tijolo ecológico? É que ele é prensado, começa por isso. Ele é prensado, ele não vai no forno e ele é modular. O que significa? Ele é bem quadradinho. Ele é bem quadradinho, bem retinho. Então, assim, a execução dele é muito rápida. Porque você vai encaixando um em cima do outro. Tuc, 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 tuc. Sabe que nem pecinha de Lego? De criança? Tuc, tuc, tuc. Pronto, tá feito. Então, como ele é retinho, ele depois, o reboco, em vez, numa alvenaria, numa construção convencional de tijolo, vai até 3 centímetros de reboco por dentro, 3 centímetros de reboco por fora, então você acaba gastando muito em cimento para rebocar. Inclusive, por ser normatizado, os bancos já financiam construções com esse material. Gente, olha isso, é maravilhoso. Ter um material normatizado é uma coisa fantástica. É por isso que a gente está aqui acompanhando que a lei do bambu seja aprovada, que ela amadureça, que a BNT está aí saindo a norma técnica com o bambu. A gente vibra muito isso, e quem é bambuzeiro ou trabalha com bioconstrução tem que ficar de olho nesses assuntos, porque isso possibilita NBR 8491. Fantástico. Essas normatizações técnicas, elas possibilitam o financiamento em banco, tá? Porque assim, quem é que tem grana para construir uma casa? Não tem. Todo mundo tá financiando. Esses dias me falaram, é redundância, mas vou falar igual. A grande maioria esmagadora das pessoas estão financiando suas casas. Então, para ser sustentável, precisa ser economicamente viável. E no nosso caso, para ser economicamente viável, precisa ser financiável, certo? E para isso a gente precisa da norma técnica. Então, é muito bom que o tijolo ecológico seja normatizado. Inclusive, essa obra do Biochalé foi feito com verba de financiamento
para a área rural, isso é muito interessante também. Quem tem uma chacrinha, um sítio, existe um fundo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas de financiamento até um valor, acho que 50, 70 mil, enfim, para melhorias da estrutura rural, e considera-se melhorias à residência, né? Então, assim, foi feito com essa linha de financiamento, que é um juro bem menor, e a forma de pagamento é safra e safrinha, assim, então é uma coisa adequada à realidade do meio rural. Fiquem de olho, quem tem chacrinha aí, né? Pois ela, além do chapisco, tava falando isso. Então, como ele é um tijolo retinho, bem retinho, no momento que você for... E ele é áspero, então você não precisa chapiscar ele. Para quem não sabe, o chapisco é aquela jogada de massa, assim, bem feia, sabe assim? Eu ia dizer uma palavra que é muito feio, não vou falar. Mas enfim, algumas pessoas têm até uma maquininha assim, que vai cuspindo chapisco assim nas paredes, que é para tornar a parede bem áspera para que o reboco cole, né? Para ele colar, e aí depois disso você vem com a argamassa e depois com a pintura. Essa é a ideia. No caso do tijolo ecológico, como ele é bem poroso, nesse caso aqui eles já tinham passado selante, verniz, já tinham passado rejunte, então já não tem mais esse aspecto áspero. Mas o tijolo, logo depois que você constrói, ele tá bem áspero. Então, o reboco cola muito bem. Você passa o reboco, ele cola. Então, em vez de 3 centímetros de reboco que você colocaria numa construção normal, você vai usar 1 centímetro, né? E já tá retinho. Por que você usa menos? Porque tem muito pedreiro que ajeita o esquadro da casa no reboco. Aí, aqueles 3, 5, 7 centímetros de reboco, você tem uma parede dessa bitola de grossura, porque ele foi ajustar o esquadro no reboco. E aí no tijolo ecológico não acontece isso, tá bom? Ele tá retinho, tá no esquadro, tá no prumo, 1 centímetro de reboco, tá feito. Vou até mostrar uma foto aqui pra vocês da aplicação de cerâmica. Então, assim, super funciona com tudo, né? Outras vantagens é que ele é autoportante. O que significa ser autoportante? É que ele é estrutura em si próprio. Então, você não precisa fazer caixarias para fazer viga, e depois caixarias para viga e caixarias para pilares, ou caixarias para as vergas e contravergas, né? Ele já é estrutura em si próprio. Então, ele vem em algumas peças. Eu até tenho aqui, deixa eu pegar rapidinho. Voltei. Aqui, ó. Eu não podia perder a oportunidade. Veja, essa daqui é uma peça de tijolo ecológico que é usado para fazer as vigas, as vergas e as contravergas. E também para passar as tubulações de água e de elétrica. Ela é dessa maneira. Então, aqui dentro, você deita os canos e aí depois você pode vir com essa mesma peça por cima. No caso das vigas, você vai colocar essa peça, você coloca a ferragem, a treliça, né, que a viga precisa ter, e você vem com outra peça em cima e derrama concreto aqui dentro. E assim você fez uma viga. A viga, ela fica escondida. Peraí. E essa daqui é a peça inteira. Tá vendo, ó? Ela é bem retinha, bem bonitinha, bem acabadinha, bem gostosinha. E aí as tubulações, só que aí a diferença é que você precisa ter uma obra extremamente planejada. Você tem que pensar em tudo antes, hidráulica, elétrica, porque não dá pra você sair cortando depois. Quando a gente tá falando de um material autoportante, eu acho que o Adobe tem essa mesma situação, né? Ele é autoportante. Você não pode sair cortando, rasgando a parede depois. Você tem que prever tudo. E aí entra a sustentabilidade no projeto, de você prever a modulação, prever as instalações elétricas, hidráulicas e estruturais tudo antes. E é isso que vai gerar economia. É como se educasse o cliente a se planejar. Você é obrigado a se planejar, certo? Qual que é a desvantagem desse tijolo? Ele é bem pesado. Ele é mais pesado que o convencional, tá bom? Mas, como ele usa menos reboco e tudo mais, então acaba sendo uma vantagem. Uma coisa para se ter atenção também é que, assim, se você for comparar o preço unitário desse tijolo, uma peça desse tijolo é mais caro que o tijolo convencional,
é mais caro. Onde é que ele pode gerar até 40% de economia na obra, esse tijolo? Em que momento? No momento da execução, então em mão de obra, você tem uma obra muito mais rápida e menos dificultosa, você não precisa de mão de obra especializada para isso, não é tão difícil, então você vai encaixando, você economiza no cimento, você economiza no reboco. É aí, nesse momento, que você consegue, com o tijolo ecológico, ou com o tijolo solo cimento, gerar até 40% de economia. E quanto à manutenção, vai depender do acabamento que você dá, tá, Alan? Se você aplicar um reboco e pintar, manutenção de alvenaria convencional, tá? Mesma manutenção que todas dão. Se você aplicar um rejunte, um verniz em cima, eu acho que aí você manutenção quase zero, né? A não ser que você tenha algum problema de infiltração, alguma coisa assim. Mas, no geral, manutenção quase zero, tá bom? E esse é o tijolo ecológico. Numa outra live falaremos sobre o Adobe, tá bom, Vidaia? Hoje a Vidaia me pediu um spoiler, se eu ia falar de Adobe. Mas hoje não. Hoje eu tô falando do que já tá mais fácil no mercado. A manutenção hidráulica. Então, existe a seguinte possibilidade. Eu também tinha essa dúvida, viu? Se eu tenho aqui, ó. Se eu tenho a minha instalação hidráulica passando nesse bloco e deu algum perrengue, algum problema, inclusive dica boa, hein? Quando eu construí minha casa, eu não tinha essa dica e me ferrei. Mas agora eu tô falando pra vocês. É menos caixaria, menos concreto, menos aço, é aí que tá a economia, exatamente. Desculpa contradizer a prof, mas tem obras de BTC por aí que parecem a Torre de Pisa. É legal ter uma mão de obra bem capacitada. Sim, Vidaia! Tem obra que fica terrível. Sim, claro, porque a gente tá falando que aqui você tem que ter um mínimo de capricho. Então, aqui aquele pedreiro que quer tirar o prumo depois no reboco, ele não tem vez. Aqui tem vez a pessoa que tem capricho de bater esquadro, de bater prumo, de alinhar direito. Se a pessoa tem que ter capricho para construir. É a mesma coisa que construir com tijolo à vista, o maciço, né? E daí eu quero essas fotos, pode me mandar essas fotos da Torre de Pisa e pode mandar. A pessoa tem que ter capricho, e isso vai ser com qualquer material, tem que ter capricho, né? Cada vez menos pessoas sem capricho têm espaço, né? Então, tem que ter capricho. Se você quer fazer um trabalho desleixado, faz para você mesmo. Quer fazer para os outros? Tem que ter capricho, tem que ter. Pra mim, eu faço coisas que eu jamais botaria em projeto. Mas é pra mim. Se ficar ruim, se estragar ou se alguém se machucar, o problema é meu. Para os outros, a gente tem que fazer o melhor possível, o mais seguro, o mais bonito, o mais bem acabado, tudo, sabe? O mais bem planejado. Para os outros tem que ser assim. Quer fazer teste, a gente faz com a gente mesmo. Alan, sobre manutenção. Então, primeiro, a manutenção começa no momento da construção. Por que eu digo isso? Você vai fazer um projeto hidráulico, a gente gosta de ignorar o projeto hidráulico, e depois, se ferra, porque daí não tem pressão na torneira, entope esgoto, chuveiro não tem pressão, eu ia falar, bom, enfim, entope vaso, entope pia, sai cheiro ruim do ralo do banheiro, porque foi mal feito, porque não foi pensado, porque não tinha inclinação, porque não tinha caimento. Então, a manutenção, ela começa no projeto. E não é qualquer projeto também, não é porque tem projeto que está feito. Tem que ser um bom projeto hidráulico, prevendo caída, provendo pressão, né? Os MCA, né? Metro, não, como é que é? Metro de altura, esqueci. Enfim, você tem que ter pressão para essa água, então começa lá. Você começa pelo planejamento no projeto. Boa noite, seja bem-vindo. Pode falar seu nome? Instituto Permafloresta. Gostaria de saber quem está por trás. Então, a manutenção do tijolo ecológico, ele começa no projeto, no planejamento da hidráulica. Segundo, antes de finalizar a obra, tá? Antes de concretar, isso, metro coluna d'água, obrigada!
Eu esqueci dessa palavra coluna. É isso, MCA, metro coluna d'água. Tem lá, gente, tem que Sanepar fornece cartilha explicando como é que tem que ser a altura, ou contrata um engenheiro. Contrata um engenheiro, eles são bons em cálculo, são maravilhosos em cálculo. Isso mesmo, coluna d'água, metro coluna d'água. Deixa eles fazer o planejamento dessa hidráulica, para ver se eles param de fazer projeto arquitetônico e fazer projeto hidráulico elétrico. Brincadeira, piadinha interna, tá bom, colegas? Então, começa lá, fazendo um bom projeto. Execução. Antes de você terminar de concretar tudo, de fechar tudo, você já faz um teste, tá bom? Você já pega, você já abre o registro e testa todas as torneiras, testa tudo antes de terminar de fechar isso, enquanto dá tempo de trocar. Porque o que pode acontecer? No momento de transportar o cano, no canteiro de obra ou no depósito ainda, pode acontecer que com o impacto gere uma pequena fissura no cano, que é imperceptível num primeiro momento. E aí, se você abre toda a caixa d'água, toda a instalação hidráulica, se você libera, com a pressão, essa fissura vai dizer oi. Ela vai abrir, vai esguichar água, e aí você já conserta ali mesmo. Fez esse teste, termina de fechar a casa. As probabilidades de dar um problema seguindo isso são assim, ó, ínfimas. Tá, mas deu um problema. Nesse caso do tijolo, você faz um recorte, você recorta ele, faz o que precisa fazer aqui dentro, e depois até tem peças chamadas facetas, que você pega e cola em cima, tá bom? Então dá pra fazer a manutenção. O que não dá é pra pegar a maquita e sair cortando de baixo em cima de um lado pro outro. Não dá pra fazer isso. Pode ser um contra, também não. Se você fizer as coisas certinho, isso não é um problema. Tá? Gente, mas vamos lá. Falei bastante aqui do tijolo ecológico. Tá legal? Vocês gostaram? Ficou alguma dúvida? Vocês querem saber mais alguma coisa? Vão me falando. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar agora pra vocês. Outro material que eu chamo de amigo, né? Que é a telha ecológica. A Vidai e eu, a gente até já teve uma conversa sobre isso, que ela teve umas experiências não muito boas. Eu, até o momento, com a fábrica daqui, tive uma experiência muito boa com a telha ecológica, tá? Essa telha ecológica, ela é fabricada... Eu moro em Foz. Ela é fabricada em Capitão, que não é muito longe daqui, dá talvez 2, 3 horas. Mas fica no estado do Paraná, fica aqui da região. Casa Viva, como assim? Eu não te seguia, vi as fotos da semana passada no mapa da Terra e não fui seguir. Isso, Casa Viva, é do Pavan. Marcelo, né? Marcelo Pavan, com M no final ainda. E fantástico o trabalho deles. Eu hoje fiquei olhando ali, já comecei a mandar. Assim, olha que legal isso aqui, vamos fazer isso aqui. É muito legal o trabalho deles, fiquei muito feliz. Vamos ver se a gente se encontra por aí. Então, a telha ecológica, ela é fabricada aqui perto, o que é bom, porque aí você também não tem tanto problema com o transporte, né? E é uma fábrica, gente, que eu digo com muita alegria, que a maioria dos funcionários são mulheres, tá bom? Quem não me conhece ainda, mas se vocês não me conhecem, vocês vão saber que eu debato muito e prezo muito pela valorização do trabalho da mulher. Nós estamos numa região do país que é culturalmente muito machista, muito. Então, as mulheres têm pouco espaço ainda, né? Tem pouco espaço de atuação. Não tô falando das que tiveram acesso a uma faculdade, né? No meu caso, assim, né? Quem teve acesso à faculdade, ao ensino superior, a realidade já é outra. Mas mulheres que não concluíram seus estudos, que são de baixa renda, elas têm muita dificuldade a acesso a trabalhos que não sejam de doméstica ou de babá. Então, essa fábrica, que tem na sua maioria funcionárias mulheres, é muito legal ver elas. Eu visitei essa fábrica e elas explicavam como funcionava o processo e elas entendiam muito bem tudo aquilo. E elas estavam muito orgulhosas, porque elas estavam sustentando a família,
tava formando filho na faculdade. Então, assim, foi muito bonito ver aquilo. Então, assim, como é que é feita essa teia? Vou ter que tomar um gole d'água aqui, porque secou. Como é que é feita essa teia? Esse é da caixinha de leite. Até depois disso eu comecei a cuidar mais das caixinhas de leite. São caixinhas de leite que são reaproveitadas a parte de alumínio, a parte interna. Porque esse alumínio ele não teria como ser reaproveitado para embalagem de alimentos novamente. Então, o que fazer com isso? E é muito difícil separar tudo por causa do papel, da cola. Acho que tem um plástico ali também. Então, é muito difícil separar. O que eles fazem? Eles pegam essas caixinhas de leite e os números são assim estrondosos. E eles... É como se fossem várias fitinhas, vários pedacinhos, assim, parece quase confetes, um pouquinho maior, de pedaços de caixinha de leite, de alumínio, e eles juntam tudo isso numa prensa, uma temperatura, assim, altíssima, altíssima. Sabe aquele plástico que a gente usa para assar frango no forno? Eu não sei o nome daquele plástico, mas ele é um plástico que suporta, assim, temperaturas elevadíssimas. E eles colocam uma película desse plástico, enchem desses pedacinhos de caixa de leite, outro plástico em cima e prensam. Uma prensão muito, assim, e é muito quente. E aí, disso sai uma chapa. Se eu não me engano, é isso. Ou enfim, e aí depois tem uma prensa também onduladinha, que ela faz essa forma ondulada. E essa telha é muito boa, vejam só. Ela não é ecológica só porque ela é de caixinha de leite reciclado, não é só isso. Ela também é muito boa porque por ela ter alumínio e ter esse aspecto celofane. Obrigada! Que seria de mim sem vocês? Celofane. Como se fosse um papel celofane. Eu, de fato, não sei se eles usam papel celofane. Eu tô começando a gostar de ser esquecida, porque vocês mandam, me auxiliam. Eu acho que eu vou continuar sendo esquecida, tô gostando. Então, assim, por ela ter esse alumínio e ter esse brilho, né, ser brilhante, então ela também reflete o sol de volta. Então, ela tem baixa condutibilidade térmica, baixo impacto sonoro, porque, por exemplo, o alumínio, o zinco, né, a telha de zinco, quando chove... Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Imagina uma chuva de pedra, é terrível, né? Então, não acontece isso com essa telha ecológica. Ele não tem esse som tão agudo do impacto da chuva. Ele reflete o sol de volta. E como ele tem uma certa curvatura, para quem constrói com bambu, que está trabalhando com material roliço, que tem uma conicidade, uma irregularidade, essa telha, ela poupa a gente de ter que ficar fazendo encunhamento para deixar extremamente alinhado o telhado. Então, ele cede um pouquinho. E como ele não quebra, é uma telha que não quebra, então você puxa ele com o parafuso e ele meio que se molda um pouquinho, assim, sabe? Então, fantástico. Porque se você vai usar uma telha cerâmica, tem que estar extremamente bem aprumado, que ela não se dobra. E se não tiver encaixado direito, entra água. Uma telha de zinco também se dobra, mas tem o problema do custo e do som. Se você vai usar uma telha de amianto, fibrocimento, que já nem é mais pra gente usar, mas a gente usa porque é o que tem, né? Quem usa porque é o que tá mais acessível. Ela quebra muito, racha demais e absorve o calor também. Então, a telha ecológica, ela é fantástica, porque ela reflete o sol, ela não faz uma barulheira, ela se adapta, ela tem uma leve plasticidade, ela se adapta, ela não quebra e ela permite pouquíssima inclinação. Então, quero fazer um telhadinho, uma varanda aqui na frente de casa, mas eu não tenho inclinação suficiente para colocar outro tipo de telha. É uma telha que vai se adaptar, então ela tem isso em comum com a telha shingle, né? Que ela precisa de pouca inclinação e suporta muita inclinação, dependendo do jeito que você instala ela. Então, se tiver pouca inclinação, um preguinho resolve. Se tiver muita inclinação, você vai meter um parafuso ali bem apertado e show de bola.
Qual que é a desvantagem? Porque nem tudo são flores, né? A desvantagem é que ela não é exatamente bonita, tá? Não é uma telha assim que você olha pra ela e fala assim, nossa, que sonho ter essa telha. Mas aqui é o Biochalé. Que sonho ter essa telha na minha casa, porque eu sou apaixonada. Não. A telha cerâmica você se apaixona pelo aspecto dela, a telha Xingô você se apaixona pelo aspecto dela. Não acontece isso com essa telha. Existe a possibilidade de você pintar depois. Dá pra você fazer isso. É um pouco oneroso, fica no frigir dos ovos, fica caro, mas tem essa possibilidade. O problema, e aí tem outro ponto contra dessa telha, é que esse tipo de celofane que é usado para prensar, ele começa a se soltar com o tempo, porque ele não tá colado, ele não é a telha, ele foi usado para fazer a telha, mas ele não pertence à telha. Então, assim, esses meus clientes do Biochalé contam que, assim, que agora já diminuiu muito, mas teve uma temporada que era um monte de plástico pelo pátio. Aí eles foram juntando, e agora já tem pouquíssimo, e que eles estão pensando em pintar. É uma possibilidade, é um ponto contra. Mas, assim, você tem tanta vantagem, porque ela é mais barata, ela é mais leve. Então, se ela é mais barata, se ela não quebra, se ela é mais leve, a execução também é muito mais fácil, tá bom? A execução colabora muito. E aí, ó, um problema de você construir um chalé... Problema não, um ponto contra, né? É que você não tem rufos prontos. Então, nesse caso aqui, eles tiveram que fazer um rufo metálico, porque não é convencional, então eles não têm isso fabricado de maneira pronta, né? Ali na fábrica deles, não tem isso pronto. Então, gente, isso aqui é o aspecto interno. Porque eu queria mostrar duas coisas aqui. E aí eu já vou encerrando aqui também. Então, se vocês têm uma pergunta, um comentário, vocês já vão me falando. Para a próxima live, eu tô tentando trazer um convidado bem legal pra gente falar sobre estruturas. E hoje eu consegui montar um cronograma de lives e eu vou postar ele aqui para vocês se organizarem, não, nesse tema aqui muito me interessa, vou me organizar para assistir. Mas nesse chalé, a gente tinha um vão muito grande, então eles fizeram um teste ali de tuldoide, fizeram um feixe de, se eu não me engano, 4 ou 6 varas de tuldoide e tá funcionando super bem. O ponto contra é que como eles fizeram o feixe com barra roscada, que tá tudo bem, funciona super bem, só que aí ela canta mais. Então, num dia que tem muito vento, que inevitavelmente afeta o telhado, ainda mais um telhado de um chalé, ele acaba fazendo ruído e o nosso instinto diz que isso não é legal. Então, o adequado é travar esses bambus com clavilhas, com tarugos, e depois você amarra com uma corda, deixa bem ajustadinho. Mas funciona super bem, é tuldoide, é feixe. Foi usado proporção áurea no projeto do chalé? Alan, não. Não usei. Homem do céu, nem lembrei da proporção áurea. Por que a tua pergunta? Fiquei curiosa agora. E aí na estrutura principal desse telhado foi usado... Isso aqui eu tô contando do Biochalé, tá? Que é a obra feita, já aconteceu. A gente usou como estrutura principal dendrocálamos asper. Foram peças grandes, ficaram muito bonitas. E como forro, foi usado essas chapas de USB, se eu não me engano. Eu sempre confundo os nomes. Bem fininha, só para dar acabamento. E aí por cima foi colocado manta térmica e depois a telha ecológica. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de quando estava sendo construído. Aqui. Esse aqui foi o momento da construção. Um telhado imenso, que é uma característica dos chalés, né? Esse chalé aqui, de planta terra, ele tem 74 metros. 74? 70 metros quadrados tem. É bem grandinho, assim. É uma casa bem grande. E também, que é planta baixa, tem um monte de coisa bem específica, enfim. E a gente fez... aqui, ó. Quando eu falo que a sustentabilidade, ela começa no projeto. Essa cliente, ela queria
Tudo vidro. Vidro, apaixonada por vidro. Daí a gente olhou pro orçamento. E daí, antes de desenvolver o projeto, eu fiz uma estimativa de quantidade de vidro e falei para eles, façam um orçamento. Eles foram lá, fizeram orçamento, tomaram a pílula da realidade, que é bem amarga. Assim, Kelly, eu acho que nós não vamos fazer tanta janela assim. Então, acho que nós vamos ponderar um pouco. E aí eu entrei com uma solução paliativa. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a parte de baixo com tijolo, com as janelas necessárias que a gente precisa fazer, e a parte de cima a gente faz de madeira, e que depois vocês conseguem modificar isso, conseguem fazer as aberturas, conseguem colocar mais vidro, vocês têm essa flexibilidade que a madeira permite ter e o tijolo ecológico não. Por isso que vocês estão me vendo aqui como especialista em bambu, falando em bambu, tarará, mas eu preciso entender das outras técnicas. Porque nem só de bambu vive uma mulher, né? A gente precisa ter o mínimo de conhecimento para, inclusive, poder lançar mão desses recursos quando tem um desafio. Deixa eu ver se tem mais uma foto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, do telhado sendo feita. Eu acho essa foto fantástica. Eu acho ela majestuosa. Assim, inclusive, assim, foi uma coisa muito revolucionária para a região. E eu acho que quando a gente fizer esse chalé anis aqui com vocês, também vai ser muito revolucionário. Oi, Emily, seja bem-vinda. Já estamos encerrando aqui, mas... fazer um convite para vocês, já vou fazer um convite. Amanhã, se todos os astros colaborarem, a gente vai concluir a construção do gazebo que a gente começou lá no workshop de bioeconomia. Então, a gente vai terminar a estrutura e depois vai ficar ali, então, a parte do acabamento. Então, é isso, gente. Perguntei porque penso que tem tudo a ver o trabalho com bambu com essa proporção. Sim, Alan, de fato tem. Obrigada pelo toque. Eu já vi alguma coisa, mas confesso que eu nunca me aprofundei em proporção áurea. Eu acho uma pegada muito legal. Eu só nunca me aprofundei. Na faculdade, eu cheguei a estudar alguma coisa e aí ficou por isso. Gente, vou encerrando hoje. Agradeço a presença de vocês. Espero vocês quarta-feira. Convidem seus amigos para participar também, compartilhem, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje vocês estavam muito tagarelas e eu adoro isso. Quando vocês falam, quando vocês comentam, participam, isso é muito bom. E encontro vocês lá no grupo, vou continuar atualizando vocês lá no grupo. E agradeço a presença de novo, uma boa noite, um bom descanso e um beijo verde para vocês.